Da nossa escola bíblica dominical. Tivemos aqui um pequeno número de irmãos, mas tivemos aqui durante aproximadamente 50 minutos de ministração e nós podemos aqui aprender da palavra de Deus. Nós começamos a falar sobre nosso terceiro trimestre dessa lição abençoada sobre avivamento. E, na verdade, essa lição é uma reedição, eu lembrei os irmãos aqui. Essa lição foi aplicada no ano de 1993, especificamente no terceiro trimestre. Eu tenho aqui até a lição, mostrei aos irmãos hoje. A gente que gosta de guardar a lição, praticamente a reedição dessa lição. O comentarista foi o pastor Eurico Bergsten, missionário finlandês, que teve um peso teológico muito importante no meio da nossa igreja. Esse pastor missionário, ele foi o que mais escreveu edições de nossa escola bíblica dominical, 35 edições das lições bíblicas são de autoria dele. Ele fez, irmãos, deixou um grande legado teológico, algumas obras escritas por eles, entre elas a Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, que quem tiver acesso, eu a recomendo, os irmãos leiam, é muito importante, principalmente aqueles que amam a palavra de Deus, estão aí em curso, seja lá para o médio, o bacharel e até o prático teológico, leiam esse livro que é muito importante para o seu crescimento e conhecimento espiritual. O pastor Eurico Bergsten faleceu no dia 6 de março de 1999, por um problema de edema pulmonar, foi sepultado aqui no Cemitério da Paz, no Morumbi, mas deixou lembranças grandiosas no nosso meio. Entre elas, essa lição que nós estamos relembrando. E eu disse aos irmãos que, parabenizando a CPAD pela atitude, que bom seria que algumas lições passadas, sobretudo de homens que passaram por nós aqui, irmãos, e deixaram um legado muito grande no ensino da palavra de Deus, como o pastor Antônio Gilberto, Estevão Ângelo de Souza, Nils Lourenço Olson e outros homens que coroaram a nossa escola bíblica dominical com as suas lições, e nós temos o privilégio hoje de podermos aprender a palavra de Deus. Portanto, eu quero aqui convidar a todos os irmãos, no próximo domingo, querendo Deus, nós estaremos falando sobre despertamento espiritual, um milagre. Você quer aprender a palavra de Deus, assim o faça. Venha conosco de manhã, a partir das 9 horas estaremos aqui reunidos para a nossa escola dominical. Terça-feira nós estamos falando aqui, irmãos, uma série de mensagens sobre o tema Encontros com Deus. E na próxima terça-feira nós iremos falar sobre o encontro de Jesus com o cego de Betsaida. Eu acredito que alguns irmãos já tiveram acesso às informações desse milagre realizado por Jesus. Nós vamos aprender sobre a bênção do segundo toque. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele unta os olhos do cego e quando ele pede para ver alguma coisa, Jesus fala assim: o que você está vendo? Eu estou vendo homens andando como árvore. Jesus vai e toca nos seus olhos de novo e o homem tem a sua mente, sua visão totalmente restabelecida. Então venha aprender na próxima terça-feira, nós estaremos abordando esse assunto e com certeza muito teremos a aprender a respeito disso. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 78, versículos de número 18 e versículo de número 19. 78, 18 e 19. Aleluia. Bom estarmos na casa de Deus. Eu não consigo entender como existe crentes ainda, irmãos, que estão vivendo a atitude pregada pela mídia. Fique em casa. Tem crente que continua sendo crente em casa. Sem dizer obreiros. Eu sei que se alguns estiverem em casa me assistindo aqui, eu aconselho você, meu irmão, deixe sua casa. Se você não tem problema de saúde, se você não é do grupo de risco, deixe de preguiça, venha para a igreja. Venha adorar a Deus. Esse negócio de ser crente em casa não funciona, não. Temos que estar na casa de Deus, porque a brasa não pode ficar longe, irmão, tem que estar perto para pegar fogo. Eu nunca vi alguém que intente ser crente em casa e tenha sucesso em sua vida espiritual. Eu não estou aqui incentivando irmãos que sejam do grupo de risco ou de idade, ou pessoas que têm problemas de saúde crônica, mas, irmão, crente que tem saúde, que tem condições e que não quer vir na igreja domingo, meu irmão, eu estou orando para Jesus despertar você. Porque é imprescindível nós buscarmos ao Senhor, como diz o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Invocar o encontro está perto. Eu sei que tem muitos irmãos que estão nos assistindo, e eu quero mandar um abraço aqui para todas as irmãs do grupo Jardim das Oliveiras, né?
e para alguns irmãos obreiros, assim como o pastor nosso irmão Vanildo, que sinto muita falta dele aqui, que gostariam de estar conosco aqui nesse culto e não tem condições. Aí tem gente que está em casa nesse instante e resolveu, por uma atitude pessoal, de não vir no culto domingo. Eu lamento muito pela vida dessa pessoa. Sobretudo obreiros que deveriam estar na casa de Deus. Mas a gente não pode, irmãos, falar pelos outros. Mas fica aqui o meu conselho: venha para a casa de Deus. Salmo 78, versículo 18 e 19 diz assim: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne, para satisfazer seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Vamos ler de novo? Versículo 19. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Meus irmãos, esta afirmação ou essa pergunta, ela é um tanto tentadora, desafiadora, porque quando se faz essa pergunta, nós estamos, irmãos, desafiando a soberania de Deus. E não existe nenhum homem mortal capaz de poder desafiar a soberania de Deus e não receber como resposta ao seu desafio uma prova da soberania de Deus, aleluia, e manifestação em poder. O salmista faz uma síntese entre o período que o povo sai do Egito e peregrina pela terra ou pelo deserto durante 40 anos. Se você observar o cântico de Asaf, você vai observar que ele começa cantando, enaltecendo os grandes feitos de Deus. Desde a saída do povo, ao passar, irmãos, pelo mar vermelho, quando Deus abre o mar para que o povo caminhe no leito do mar, atravesse do outro lado, ele começa a descrever aqui nessa poesia as grandes manifestações de Deus no deserto, trazendo ao povo o grande livramento em meio a um deserto causticante. Um povo que vivenciou os grandes milagres de Deus no deserto. Um povo que vivenciou a poderosa mão de Deus estendida sobre a congregação de Israel. Um povo que observou que mesmo diante de um sol causticante, um sol muito forte, que poderia, irmãos, tirar a vida de qualquer pessoa que tentasse viver a própria sorte nesse lugar, mas Deus preserva a vida do seu povo. E aqui o salmista, ele começa a fazer uma síntese exatamente dos grandes feitos de Deus, relembrando a congregação de Israel, que o Deus de Israel foi que preservou em vida todas aquelas pessoas que agora podiam assistir a miraculosa mão de Deus operando no meio do seu povo. Os irmãos imaginem que seria fácil, irmãos, 600 mil homens de guerra, sem contar mulheres, crianças, idosos, peregrinando no deserto durante 40 anos, totalizando aproximadamente, segundo alguns entendidos, 3 milhões de pessoas. No deserto não tinha hospital, no deserto não tinha mercearia, no deserto não tinha açougue, no deserto não tinha padaria, no deserto não tinha shopping center, no deserto não tinha feira livre. Absolutamente nada existia no deserto. Deserto é um lugar árido, sem nenhum tipo de vida, seco, mas era Deus que estava no deserto. Agora, entenda uma coisa aqui, irmão, se essa pergunta fosse feita por um ateu, era compreensível, ou uma pessoa que não conhecesse o grande poder de Deus de perto. Mas o desafio aqui é lançado pelo um povo que conheceu a Deus, que vivenciou os milagres de Deus, que observou a mão de Deus presente em todos os momentos da trajetória do povo no meio do deserto. E agora nós vemos esse mesmo povo, que viu o Senhor abrir o mar, que viu o Senhor fechar o mar também, matando todo o exército de Faraó, que morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. Este mesmo povo que viu Deus, irmãos, sarar as águas de Mara, que eram amargas, e trazer ao povo a água para que eles pudessem beber. Esse mesmo povo
que viu Deus jorrar água da rocha para matar a sua sede. Esse mesmo Deus, esse mesmo povo que viu, irmãos, uma coluna que durante o dia, que durante a noite de fogo, ele caminhava com a congregação de Israel, que aquela coluna aquecia, dava iluminação, afastava as serpentes abrasantes do deserto. Era Deus que estava no meio do seu povo, e o povo viu isso de perto. Era o povo que viu, irmãos, a nuvem que durante o dia protegia-os contra o sol escaldante. Era a nuvem que, irmãos, protegia o povo, trazendo refrigério também, aquela grande multidão de pessoas que estavam no deserto. Aí eu lembro daquilo que o próprio salmista Davi escreveu no Salmo 103. Não te esqueça, ó minha alma, de nenhum dos teus benefícios. Se nós estamos aqui essa noite, irmãos, e temos motivo de sobra para isso, eu tenho certeza absoluta que muitos crentes que estão aqui sentiram por esses dias a mão de Deus estendida sobre a sua casa, a mão de Deus estendida sobre a sua família, a mão de Deus estendida no seu trabalho, a mão de Deus estendida entre os seus, a mão de Deus, irmãos, preservando você, e você está aqui essa noite porque a sua alma tem motivos de relembrar os grandes feitos de Deus, dizer: Senhor, obrigado, porque eu não merecia, mas o seu amor, a sua graça e a sua mão me sustentou até o dia de hoje. E aí nós vemos um povo aqui, irmãos, cometer 3 erros. Primeiro, aleluia, não lembrar os feitos do Senhor durante a sua trajetória. É bem provável que algumas pessoas, irmãos, que cantem na igreja, preguem, ou até tenham, na verdade, uma credencial de membro ou de obreiros, às vezes, quando Deus o abençoe, eu disse isso nessa manhã aqui, na escola dominical, que às vezes Deus abre porta, Deus abençoa, Deus socorre, e na maioria das vezes, somos tão ingratos, que quando uma prova nos aperta, que quando uma tempestade sopra, que quando, irmãos, um vento contrário vem sobre nós esquecemos de tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje. E começamos agora a blasfemar e até duvidar da soberania e da fidelidade de Deus para conosco. É possível que algumas pessoas, irmãos, não consigam trazer na memória, no coração, os grandes feitos de Deus. Deixa eu lembrar você uma coisa, irmão. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de provisão. Lugar, irmãos, também de intimidade com Deus. Oséias 2,14, o próprio Deus diz: eu vos atrairei e vos levarei ao deserto e vos falarei ao coração. O povo precisava entender que eles estavam no deserto porque Deus os chamou para um particular, para poder, irmãos, abrir o seu coração com o seu povo, que tirou com mão forte, com braço estendido, que durante 430 anos sofria nas mãos de um governo tirano, nas mãos de Faraó, mas agora Deus leva ao deserto para os falar ao coração, para ter uma intimidade, uma proximidade, para ter uma comunhão com o seu povo. E quando, irmãos, menos espera, é o povo que começa, irmãos, a desafiar a Deus na sua soberania e perguntar: poderá Deus nos fazer mesa no deserto? Aleluia. Você vai observar o salmista Davi. Quando ele compõe o belíssimo Salmo 23, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor Deus é aquele que tem poder, irmãos, para fazer mesas no deserto. Aonde você não encontra recursos, aonde você não encontra porta aberta, aonde você não consegue ver intervenção humana, aonde você não consegue ver agir de natureza alguma, é Deus que revela o seu poder, é Deus que manifesta a sua bondade, a sua graça, para que a sua soberania possa ser glorificada por aqueles que dela experimentam e por aqueles que delas têm contato. Deus consegue falar comigo e com você, meu irmão, quando o deserto mais difícil da vida pode soprar em nossas vidas e pode, irmãos, estar no nosso ambiente. É ali que ele se manifesta. É ali, irmãos, que ele, com o seu poder e com a sua graça,
É ali, irmãos, que a presença de Deus é sentida. Deserto é lugar de intimidade. É o lugar, irmãos, onde você consegue sentir a sua presença. Quando portas se fecham, quando oportunidades, irmãos, não aparecem, quando o amigo, irmãos, lhe esquece, quando, irmãos, todos lhe abandonam, Deus está presente. Aleluia. Quando você não sente a presença ou o calor humano de ninguém, você imagina estar só, é a mão de Deus que lhe sustenta mais uma vez. É a mão de Deus que estende para você mais uma vez, porque no deserto somente Ele tem poder de fazer milagres, somente Ele tem poder, irmãos, de abrir, irmãos, aleluia, caminhos. Ele se manifesta a Agar no deserto, e a Bíblia diz que o poço está ali, e Ele, irmãos, diz ao menino que a água está no poço para saciar a sua sede. É Ele que aparece, irmãos, para salvar Sansão, quando ele, irmãos, sente sede. O Deus da provisão ali está presente mais uma vez. É Ele que socorre Elias, é Ele que socorre homens no deserto, quando precisaram de uma intervenção. É Deus que se manifesta como Jeová Jiré, Ele que se manifesta como Deus de toda a provisão, porque dEle é o poder, porque dEle é a honra, porque dEle é a glória, porque dEle é a graça, porque dEle é o domínio, porque Ele é a autoridade sobre todas as coisas. É dEle que merece. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um segundo erro que eles cometem aqui é querer que as coisas aconteçam do seu jeito e no seu tempo. Irmão, quando você está no deserto, irmãos, você tem que entender que as coisas do jeito de Deus, no tempo de Deus, no controle de Deus, porque Ele domina sobre tudo. Imagine Elias numa caverna. O ribeiro de Querite havia secado. Ali está o profeta fugindo de uma mulher. Imagine, irmãos, que situação. E a Bíblia diz que quando Elias está na caverna, um barulho muito grande é ouvido lá fora. Há um estrondo, um terremoto, fendendo rocha, separando pedras. A Bíblia diz que Elias sai na caverna para ver o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Ele volta para dentro meio frustrado. De repente ele começa a observar, irmãos, uma chuva de saraiva queimando tudo. Barulho terrível lá fora. Mais uma vez ele, no seu coração, intenta dizer que Deus está nesse barulho. Ele sai lá fora mais uma vez, frustrado de tudo. Deus também não estava naquele barulho. Há muitas pessoas que só veem manifestação de Deus, irmãos, quando o barulho acontece. Há muitos que são impressionados pelo barulho. E muitas vezes Deus, irmãos, não se manifesta em barulho. A Bíblia diz que quando ele está na caverna, diz a Bíblia Sagrada que uma brisa mansa e suave, aleluia, adentra a caverna. E a Bíblia diz que Elias então percebe aquilo, a voz de Deus entra na caverna, se manifesta a Elias e diz: Elias, o que fazes aqui? Às vezes nós queremos que Deus fale conosco, irmãos, através de um turbilhão, de um barulho, de uma tempestade, mas é a voz mansa e suave que Deus faz repoar em nosso coração. Quando um círculo de oração está cantando, quando os jovens estão louvando a Deus, quando uma criança está cantando, Deus através disso envolve você, a sua alma, envolve o seu coração, e com a voz mansa e suave diz a você: eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Ainda que passares pelas águas, não se submergirão sobre você, ainda que quando passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Eu estou com você no deserto, eu estou com você em tempestades, eu estou em você em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele é o Deus que não nos abandona. Aleluia. Agora tem uma coisa, irmão, é no tempo de Deus. Não adianta querer apressar o passo.
Não é agir como Marta, que achou que Jesus chegou no quarto dia, chegou atrasado demais. Aleluia. Deus simplesmente não atrasa. Deus possui o seu propósito. Deus tem a sua agenda. E ela não pode ser acertada pela minha. Há um tempo de Deus que não combina com o meu. Eu quero tudo na forma imediata, na forma, irmão, precisa, quando eu peço e quando eu quero. E Deus age segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu tempo, da sua maneira, da sua forma, do seu jeito, que às vezes não agrada o meu jeito, que às vezes não é do meu jeito, que às vezes não é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus. Aleluia. Agora, irmãos, é imprescindível nós entendermos isso. Que o povo aqui está, irmãos, o texto diz muito claramente, tentando a Deus, provando a Deus, duvidando de Deus, provocando a Deus. Quando fazemos uma pergunta dessa natureza, será que é possível hoje que alguns crentes façam isso? Será que quando nós estamos no momento mais angustiante da nossa vida, nós nos perguntamos, Deus, onde o Senhor está? Aonde o Senhor está? Por que o Senhor não se manifesta? Eu disse aqui alguns tempos atrás que o silêncio de Deus nos incomoda. Asaf, no Salmo 84, quando ele percebe, irmãos, a dificuldade muito grande enfrentada, através, irmãos, daquela invasão, ele diz, por que o Senhor está calado? Por que o Senhor se emudece? Por que o Senhor não se manifesta? E é muitas vezes, irmãos, o nosso coração é da maneira, às vezes, que nós agimos. E não entendemos que Deus, irmãos, tem o seu tempo. Aleluia. Aleluia. Devemos louvar a Deus e cantar como o salmista cantou. Esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Mas um terceiro erro aqui que eles cometem aqui, e esse é o mais grave, é tentar a soberania de Deus. Como se perguntasse, é possível? Será que é possível Deus agir dessa maneira? Será que é possível Deus preparar uma mesa no deserto? Há muitas pessoas que estão assim. Irmãos, ó, Deus vai te abençoar, irmãos. Ah, irmãos, eu não sei se Deus, irmão, tem condições já de resolver meu problema, não. Porque a situação ficou tão difícil que eu não vejo mais saída. É como se você colocasse Deus, irmãos, limitado ao poder humano e na sua capacidade, dizendo, Deus não pode ir além disso. E nós temos que entender, irmãos, que Deus é todo poderoso. E por ter todo o poder no céu e na terra, Ele age, Ele faz segundo a sua soberania. Agora presta atenção aqui numa coisa. Esse texto aqui nos remete ao acontecimento lá de Números 11. No livro de Números 11, no capítulo 11 de Números, a Bíblia diz que o povo reclamou a Moisés, dizendo, lá no Egito, nós tínhamos peixe de graça. Lá no Egito, Moisés, nós tínhamos pepino de graça. Lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho. Lá no Egito nós tínhamos pepino. Tudo de graça. Crente sentir saudade de pepino, irmão. Alho, cebola. Tínhamos tudo de graça. E o povo começa a reclamar com Moisés, querendo dizer, nós não aguentamos mais maná todo dia. Queremos carne. Aleluia. Queremos carne. A Bíblia diz que Moisés achou tão pesado o seu cargo. Foi buscar a Deus, foi clamar ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor disse a Moisés, este povo não vão comer carne um dia só. Não vão comer carne 2 dias só. Não vão comer carne 5 dias só, mas um mês inteiro. O mês inteiro. Eu mandarei carne sobre esse deserto para provar que eu sou Deus.
que eu mando, que eu governo, que eu tenho poder sobre todas as coisas, eu mandarei carne durante um mês. Ô, irmão, um mês. Quem é que come carne aqui um mês inteiro? Com o preço de carne que está lá no deserto, Deus manda. Lá no deserto Deus mandou. Você pode conferir na sua Bíblia, capítulo 11 de Números, versículos 22 a seguir. O Senhor diz: eu mandarei não um dia, não 2 dias, não 3 dias, mas um mês inteiro mandarei carne para esse povo. Mas tem uma coisa: o povo irão comer tanta carne que irão morrer com a carne nos dentes. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo estava comendo a carne, irmãos, a ira de Deus se acendeu sobre o povo, pela palavra provocativa que disseram contra Deus. E o povo morreu com a carne entre os dentes. Agora veja que a minha coisa aqui, irmãos. Faça um cálculo aí, cálculo bobo. A Bíblia diz que existiam 600 mil homens de guerra. Os cálculos bíblicos chegam a um consenso, a maioria deles, que 600 mil homens de guerra, totalizando, irmãos, com suas famílias, crianças, 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que aquele que recolheu menos, recolheu a totalidade de um homere, que é equivalente a um boi por família. Sabe o que é isso, irmão? Os entendidos dizem que Deus mandou no deserto 11 milhões de toneladas de carne. Como é que isso é possível, pastor? A Bíblia diz que Deus soprou, irmãos, o vento oriental. As cordonizes que estavam migrando teve que voltar para trás, porque Deus mandou um vento contrário. Cada cordonize pesava em média 3 quilos. E eles começaram a cair no deserto do povo de Israel. Eles começaram a pegar com a mão. Aleluia. Deus mandou tanta carne porque Ele provou que pode abrir e que pode preparar mesa no deserto. Não podemos, irmãos, subestimar o poder de Deus. Não podemos, irmãos, subestimar a autoridade de Deus. Só apenas glorificá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. O Senhor pode todas as coisas, porque é dele que possui o domínio sobre todas as coisas. Ô glória! Você serve a um Deus que prepara a mesa no deserto, meu irmão. Aleluia! Quando alguns dizem que não tem jeito, que não pode, Ele dá jeito. Ele é o Deus que conhece você, que age por você. Aleluia! Aleluia! Antes de você falar algo, irmãos, que venha desafiar a sua soberania, lembre das suas misericórdias passadas. Lembre que quando você precisou, Ele lhe socorreu. Pedro diz, lançando sobre Ele. Lançando, o verbo ali está, irmãos, num processo contínuo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu não sei o que você precisa. Eu não tenho a mínima noção do que você veio aqui essa noite, como está o seu coração, como está a sua alma, mas o Deus que eu estou pregando conhece você. O Deus que abre caminho no deserto, o Deus, irmãos, que age no deserto, o Deus que faz maravilhas no deserto, Ele trouxe você aqui essa noite para ouvir isso. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, porque esse problema está angustiando você. Se você tem um Deus, irmãos, que prova para você através da sua palavra, que no deserto onde não há recursos, Ele faz projeto, Ele faz maravilhas, Ele realiza milagres, Ele prepara a mesa para provar para você que Ele pode resolver a situação mínima que você está passando. Aleluia. Aleluia. O que é um deserto para você? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma porta que se fechou, pode ser um problema que está, irmãos, tirando a sua paz, mas Deus diz a você nessa noite: eu preparo mesa no deserto, para provar que eu lhe amo, que eu cuido de você. Oh, glória a Deus.
Eu cuido de você. Foi cantado aqui essa noite. Eu cuido de você. E é por isso que você veio aqui essa noite. E é por isso que você adentrou aqui essa noite, porque Ele tem cuidado de você, meu irmão. Pode ser o deserto mais angustiante que esteja tirando a paz da sua alma. Ele é Deus dos desertos, dos vales. Ele é Deus que age poderosamente para, irmãos, agir em benefício do seu povo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pode glorificar o seu nome. Ele está presente neste lugar. Ele está aqui essa noite. Deus está no templo, Deus está na casa, Ele é o Senhor que lhe conhece. Aleluia. Aleluia. Glorifique a sua presença. Exalte o seu santo nome. Oh, glória. Mas eu gostaria de perguntar essa noite a você que veio aqui, que não recebeu a Jesus no seu coração ainda, que está aqui entre nós. Deus lhe trouxe aqui para dizer a você, Ele vai preparar a mesa para você. Não sei como, mas portas irão se abrir. A ação de Deus ao seu favor irá acontecer por esses dias. E você há de vir aqui neste lugar, irmãos, contar o que Deus realizou por você. Mas essa noite Ele convida você a sair do seu lugar, levantar a sua mão para Jesus e recebê-lo como o Senhor da sua vida. Alguém entre nós? Alguém entre nós? Jesus convida você. Ele gosta tanto de você, que criou essa oportunidade para falar ao seu coração. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o cuidador de nossa alma. E Ele chama você, levante do seu lugar, venha cá nessa noite para Jesus. Receber a Jesus como Senhor da sua vida. Renovar a aliança com Ele. Aleluia. O Senhor chama você. Aleluia. Mas se não houver ninguém, que você continue vindo à casa de Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.